Um pedaço de papel, uma planilha e um processo. Você deve estar curioso aí ou curiosa para entender o que eu quero dizer com isso e entender por que esse trio pode ajudar, pode resolver aí o seu resultado, pode salvar o seu resultado. E o ponto é o seguinte: em muitos casos, você complica demais as pessoas. Eu coloco você porque você deve estar complicando demais, tá? Querendo um software super complexo para resolver os seus problemas e você acha que um software super complexo vai resolver os seus problemas. Quando a gente fala de planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, IBP, SNOP, SNOI, tem um monte de software disponível no mercado, mas não é isso que resolve os seus problemas. Entenda isso e eu vou explicar ao longo do vídeo, tá? Você não precisa de um software para resolver os seus problemas. Você precisa de um software. Eu vou dar um salto aqui agora e vou mais para o final do script aqui do vídeo, só para você entender mais uma parte. Você vai precisar de um software quando você for escalar uma solução ou quando você for colocar mais segurança em uma solução. Enquanto você não está no processo de escala da solução, você não precisa do software e acompanhe o vídeo até o final que você vai entender o que eu quero dizer com isso. Todo software, todo software, ele é baseado na coleta e organização dos dados para tomada de decisão. E aí você tem duas situações. Primeira, um software que coleta os dados, faz alguma modelagem, cospe ali um resultado, então ele faz um cálculo e cospe um resultado para você. Então esse é um tipo de software. E tem outro tipo que ele coleta os dados, organiza isso de forma visual para você conseguir tomar decisão ou para você mesmo fazer algum cálculo aí baseado no que o software está te mostrando. Então tem essas duas situações. Então entenda que nas duas situações o software ele é baseado nos dados. Grava isso que eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. E agora eu vou dar um salto para você entender como você não precisa de um software, tá? Eu já estive em uma operação que não tinha software, não tinha sistema, e não tinha sistema, só que tinha uma clareza impressionante dos pontos e dos momentos ali onde o dado precisava ser coletado. Então a precisão dos dados era gigantesca, era muito bem estruturado e muito bem organizado. E todo o processo ele funcionava literalmente com um pedaço de papel, claro que era um pedaço de papel com linha e coluna, estruturado direitinho, alguns pedaços de papel. Então todo o processo funcionava dessa forma. E aí os responsáveis eram responsáveis por coletar os dados ali da operação, tinha uma frequência de coleta de dados, tinham períodos fechados ali de coleta de dados, tinha momentos de coleta de dados. Então tudo isso funcionava muito bem. E aí os responsáveis coletavam os dados, anotavam nessa folha e uma outra pessoa pegava esses dados, colocava numa planilha, uma planilha estruturada, organizada, segura, muito redonda ali, padronizada, e então uma outra pessoa registrava esses dados numa planilha, e aí isso era usado para tomar decisão. E esse processo funcionava maravilhosamente bem. E essa operação, tá? Essa operação, ela tinha, só para você entender como funciona bem, eu vou te falar de números, tá? Porque aí isso fica mais claro na sua cabeça e você começa a entender por que você não precisa de um software. Acompanhe até o final o vídeo. Essa operação que rodava com pedaço de papel, coleta de dados muito clara, um processo de coleta de dados muito redondo, responsáveis muito claros. Essa operação ela tinha 100% dos pedidos entregues no prazo. É a operação que acho que é o melhor nível de serviço, acho não, é o melhor nível de serviço que eu vi ao longo da minha carreira. E aí já se passaram 22 anos aí de carreira. Então, 100% dos pedidos entregues no prazo, a cobertura de estoque ali entre matéria-prima e embalagem e produto acabado girava em torno de 5 a 10 dias, ficava nessa faixa, porque tinha ali o processo de reposição, quando entrava a reposição, o estoque batia ali 10, 11 dias, mas depois tinha o consumo, ficava em 5 dias, 4 dias, algo próximo disso. Então, uma cobertura de estoque super baixa, então um processo muito eficiente. O estoque, ele tinha 100% de acuracidade, então não tinha desvio de estoque. Eu sei que isso pode parecer inacreditável, mas é um fato, não existia desvio de estoque e era tudo controlado da forma que eu falei, sem software. E aí mais um resultado aqui para você entender.
Não tinha falta de material na produção, então zero falta de material na produção, não tinha nenhuma interrupção de produção por falta de material, e eu entendo que isso é um ponto muito crítico em muitas operações. Então, essa operação ela rodava dessa forma, exatamente dessa forma. Um pedaço de papel, claro que um pedaço de papel organizado, uma planilha obviamente organizada, e um processo que suportava tudo isso. Então, resultado, ele não é sobre software. Não baseie a sua entrega de resultados em um software. O seu resultado, ele é muito mais baseado na sua arquitetura de coleta de dados, no processo que você está usando para coletar esses dados. O software ele vai te ajudar a dar escala quando você tiver muitas plantas, quando você tiver uma operação muito complexa. Então ele vai te ajudar a dar escala para você conseguir controlar mais pontos e vai, obviamente, aumentar a segurança ali do seu processo. Mas se você não tiver os pontos de coleta de dados ali muito bem estruturados, se você não tiver um processo redondo de coleta de dados, você vai implementar um software e aí esse software vai coletar um monte de dado errado e aí você vai começar a tomar a decisão errada. Eu já vi isso acontecer em várias operações, então não cometa esse erro. Coloque a sua energia na arquitetura de coleta dos dados. Quais são os pontos de coleta? Qual a frequência de coleta desses dados? Quem vai coletar esses dados? Como esses dados serão coletados? Então, você precisa colocar muita energia nisso. E aí, eu sei que eu já falei, mas eu vou reforçar um ponto aqui, que você pode estar pensando, mas a minha operação é muito grande e eu não consigo controlar no papel. Primeiro passo que você precisa dar é fazer um recorte da sua operação. Então, se a sua operação é muito grande, faz um recorte, pega um pedaço menor ali da sua operação. Ou pega um grupo de máquinas, ou se você tem 10 plantas, pega uma planta, ou pega um pedaço de uma planta e faz um recorte, constrói um processo redondo nesse recorte, um processo que funcione com pedaço de papel, como eu falei, com uma planilha, com responsáveis claros, com os pontos de coleta de dados ali muito claros, e faz isso funcionar dessa forma. Começa a ter resultado nesse pedacinho da sua operação, sem software, sem sistema, sem nenhuma plataforma aí para suportar isso. Faz com um pedaço de papel, processo e planilha, tá? Faz dessa forma. Quando você começar a ter resultado, aí você pega um software e implementa nesse pedaço. Com o software está funcionando, está tudo redondo. Depois disso, você começa a fazer a mesma coisa em todos os pedaços da operação. Então, constrói a coleta de dados, desenvolve a arquitetura de coleta de dados. Eu sei que arquitetura de coleta de dados pode parecer um nome muito impressionante, mas de forma simples onde você vai coletar os dados, então quais são os pontos da sua operação que vai ter coleta de dados. E aí o que é uma coleta de dados? É um apontamento de produção, é uma movimentação de estoque entre depósitos, é a entrada de um pedido de venda, é a saída de um material através de consumo, é o faturamento de um pedido, é a transferência de um pedido para a expedição. Então tudo isso é ponto de coleta de dados. Então isso é arquitetura, pontos de coleta, frequência de atualização dos dados. Então, você vai atualizar os dados com base num período fechado, por exemplo, turno, hora, dia, ou você vai atualizar de outra forma, com uma frequência que não é por período fechado. Então, é muito importante você trabalhar a arquitetura de dados e aí depois você conecta um software. Entenda isso. Se você fizer isso direito, eu tenho certeza de que você vai entregar muito resultado no planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. E aí, fazendo isso, um próximo passo é criar um processo de auditoria de tudo isso. Então, como que você garante que esse processo, que essa coleta de dados vai continuar funcionando ao longo do tempo? Pensa nisso, aplica o que eu falei, eu tenho certeza de que você vai entregar muito resultado fazendo isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.